Muito boa noite, meus amigos. Sede todos bem-vindos a mais uma conferência que vamos agora dar início. Desta vez é uma conferência que nos é solicitada pela Associação Cultural Espírita Mudança Interior, ACMI de Val de Câmara. Como habitualmente nós começamos sempre as nossas palestras, seja fisicamente ou seja desta forma, por uma prece. E hoje faremos também o mesmo, e assim que vos pedia que se unissem a mim, elevando o pensamento a Deus, elevando o pensamento ao Senhor, louvando pela obra maravilhosa que Ele cria para nós e que nós vamos descobrindo pouco a pouco. É nesta obra maravilhosa, por exemplo, que encontramos estas duas evidências que hoje vamos conversar e vamos falar, que é a existência de um ser imortal dentro de nós. E isso é necessário, para se ter a certeza disso, é necessário provar-se que existe o espírito e existe a reencarnação. Por sinal, duas bases filosóficas do espiritismo. Pois louvado seja o Senhor por nós, pela razão, conseguirmos já lá chegar e até com evidências científicas como hoje iremos tentar demonstrar. Mas queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos dás de, nesta encarnação, dispormos destes meios, para além de nos termos cruzado com esta maravilhosa filosofia e ciência espírita, também cruzarmos-nos com outras ciências que, a par do espiritismo, nos permitem ganhar as certezas de que somos imortais. Mas, Senhor, sabes como nos fizeste, sabes de que massa somos feitos, sabes que somos imperfeitos, embora votados à perfeição e ao progresso. Mas neste caminho longo, com montes de provas, nós de vez em quando vacilamos. E neste preciso momento em que todo o mundo enfrenta esta pandemia do coronavírus, é natural que alguns de nós, menos seguros de que somos imortais e de qual é que é o objetivo, quer da reencarnação, quer da existência deste ser imortal dentro de nós, que é o espírito, muitas vezes vacilamos e não compreendemos que tudo passa. E estas pandemias, estes flagelos, tal como nos ensina o Espiritismo, em particular na lei moral da destruição, visam tão só a aceleração do progresso humano. Então, Senhor, quando estivermos à beira do desespero, nesses momentos, Senhor, e para aqueles que possam estar, envia-nos os nossos bons guias, com as boas sugestões, envia-nos os guias espirituais desta casa espírita, para nos lembrar realmente como é a tua obra e o que se pretende dela, o que tu pretendes dela. Bem-aja. Vamos então dar início à nossa palestra de hoje. Tal como vos disse, o tema é
evidências científicas da imortalidade. Ora, tratar um tema destes, e como eu já fui adiantando na prece, significa conseguir demonstrar estes dois entes, que também são bases filosóficas sobre que se debruça o Espiritismo e tenta comprovar na área possível de comprovação, como ciência. Portanto, é necessário, para se demonstrar que somos imortais, é necessário primeiro que se demonstre que sobrevivemos à morte física do corpo. E então isso significa existir um espírito, um ente que sobrevive ao corpo. Mas depois, para termos a certeza, nós que estamos aqui encarnados, para termos a certeza que realmente somos imortais, se nós partíssemos só para a erradicidade, tivéssemos só uma reencarnação, nós não conseguíamos saber. Nós não conseguíamos saber que afinal somos imortais. Portanto, nós precisamos também de demonstrar em seguida que existe a reencarnação. Ou pelo menos que há espíritos que se lembram disso e nos dizem que reencarnaram várias vezes. Aí sim, consideramos então que somos imortais. É pois esta a proposta que eu tenho para vocês hoje e naturalmente, como estamos no domínio da ciência, a ideia que nos parece mais plausível para tentar demonstrar a imortalidade é começarmos por revisitar os conceitos filosóficos do Espiritismo. Aquelas bases sobre que se debruça o estudo filosófico do Espiritismo e a ciência espírita naquilo que é comprovável. E claro, como falamos de ciência mais acima, aqui na nossa subida do conhecimento, começando pelo fundo do iceberg, aquilo que está imerso, vamos revisitar o método científico e vamos perceber como é que o Espiritismo também o usa e ganha assim foros de ciência. E claro, recordados do método científico e dos seus passos, estaremos, pois, em condições de, então, ir, primeiramente, num primeiro passo, comprovar a existência do espírito, criar uma hipótese de existência do espírito e sujeitá-la à experimentação para a validar. Em seguida, a reencarnação, criar também uma hipótese de reencarnação e sujeitá-la à experimentação com casos reais e validá-la. E se conseguirmos validar as duas hipóteses, em que estamos apostados em o fazer, poderemos então concluir que a imortalidade existe. É, pois, este o caminho de abordagem que eu vos proponho. Vamos, pois, começar pelos conceitos filosóficos ou bases filosóficas do Espiritismo. Todas elas vêm neste livro maravilhoso, o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Está quase a fazer 163 anos. No próximo dia 18 de abril, celebra-se 163 anos que este livro foi publicado. E neste livro, de facto, encontramos todas as bases filosóficas sobre as quais a investigação filosófica e científica do Espiritismo se debruça. Se nós formos à Wikipédia, encontramos inclusivamente listadas 19. E, por certo, não são todas. Mas todo homem é incapaz de abranger a mais pequena, a mais ínfima realidade. Somos assim, somos criados assim. Compreender a realidade total exigiria uma perfeição que não está ao nosso alcance. Só Deus. Então, o que nós vemos da realidade é aquilo a que chamamos verdade, é a nossa versão da realidade. E essa versão da realidade, normalmente, e por questões práticas para nós, o que nós fazemos é, em função dos objetivos com que queremos estudar determinada coisa e o conhecimento que nós detemos, assim, ficamos só com uma versão desse todo. E ficar com uma versão desse todo, das mais comuns que se encontram no Espiritismo, é ficar com estas 5 que aqui
se vê. Assim, o Espiritismo baseia-se numa primeira e maior base filosófica, que é a existência de um Deus único. Tem que ser. Tem que existir uma causa primeira de tudo, que é eterna, que não teve princípio, não teve fim. A essa causa só chegaremos sempre pela razão. Não será possível chegar pela via científica, porque não a conhecemos, porque onde é que ela está? E levar à experimentação obriga a saber onde ela está e depois compará-la com valores, com grandezas conhecidas. Mas a Deus, vamos compará-lo com o quê? Com um metro, com um litro, com um centímetro? Depois temos estas outras que aqui vêm, digamos, de escala menor, porque criadas pela primeira. O espírito, que é uma das que vamos hoje falar, e sim, já tem evidências científicas dela, nomeadamente as experiências quase-morte. É isso que tentaremos demonstrar hoje. Se há um espírito, há a comunicabilidade dos espíritos entre nós. Eu estou a comunicar convosco, mas também os espíritos que não nos estão visíveis porque não têm corpo, a maioria de nós, também comunicam connosco através da mediunidade. E hoje em dia há a transcomunicação conhecida, a transcomunicação mediúnica, que Kardec identificou claramente, mas também já há a transcomunicação instrumental, registada em instrumentos eletrónicos, como sejam gravadores de voz, como sejam câmaras fotográficas e de vídeo, computadores, enfim. Temos inclusivamente também uma palestra em que falamos sobre essas questões. Depois a reencarnação, o outro pilar em que precisamos conjuntamente com o espírito de comprovar para termos a certeza que somos imortais. Sim, e veremos, e hoje há evidências científicas disso, como sejam as memórias de meninos de tenra idade de vidas passadas, quando em particular associadas com marcas de nascença compatíveis com a forma violenta com que desencarnaram na encarnação anterior. Veremos isto também. Por último, a pluralidade dos mundos, isto é, nós não estamos sós. De certeza, quando olhamos à noite para um céu estrelado e vemos todos aqueles pontinhos brancos, seria desconsiderar a inteligência de Deus que Ele houvera criado tudo isso, que é imenso, que nós não lhe conhecemos o fim, apenas para deleite de uns poucos que se encontram neste planeta. Não cabe. Não é? E já há ciências hoje que oferecem evidências disso. A astrofísica e a astronomia buscando exoplanetas ainda não obtiveram evidência positiva, mas, por exemplo, a física quântica, que já nos demonstra que neste universo onde vivemos temos, pelo menos, para além das 3 dimensões, comprimento, largura e altura, e o tempo que influencia estas 3, temos já abaixo do nível atómico, estão identificadas 7 outras dimensões. No total 11. Para onde vão os espíritos se nós não os vemos nestas 3 a que todos estamos habilitados para ver? Provavelmente para essas outras dimensões ou até universos paralelos. Vamos, pois, então revisitar uma por uma. De Deus, como vimos, a maior, não é possível, não creio, na minha razão não passa. Não sei como poderá levar-se Deus a um laboratório. Impossível. Isso era a mesma coisa que o quadro levar o pintor ao laboratório e explicar como é que ele funciona. Não, ao contrário, está certo. Agora sim, nós poderemos chegar pela razão. Por isso, na minha modesta opinião, a Deus só se chegará sempre pela razão, por isso só terá sempre uma natureza filosófica. Já quanto ao espírito, não. Já quanto ao espírito, temos tudo o que é natureza filosófica dentro do espiritismo, temos realmente no livro dos Espíritos, e a natureza científica há alguma, por experimentação obtida por Kardec, mas hoje, nos dias de hoje, temos, por exemplo, as experiências quase-morte ou EKM. Vamos ver um pequenino filme, que é por aqui que nós vamos utilizar a nossa demonstração. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial
e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parker. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona e eu achei extremamente fascinante é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Por aqui iremos, meus amigos. Vemos hoje já a ciência a reconhecer que aquelas memórias daqueles pacientes que ressuscitam de uma paragem cardíaca seguida de paragem cerebral não podem ser produzidas pelo cérebro. O cérebro já estava parado, com protocolo de morte. Aqueles que conseguem ressuscitar, e vamos ver exatamente um estudo sobre isso, que vêm com memórias muito nítidas desses minutos, desses tempos em que estiveram mortos, não pode ser produzida pelo cérebro. O cérebro é, afinal, uma interface. Então tem que ser por um outro ente, a que a ciência vai chamando consciência não local, enfim, e nós chamamos espírito. Mas vamos demonstrar isso. Depois, então, temos a comunicabilidade dos espíritos, como eu vos disse. No tempo de Kardec tínhamos apenas a transcomunicação mediúnica, porque não havia ainda instrumentos eletrónicos como hoje temos também, e Kardec conferiu-lhe uma natureza científica ao ler e colocar num livro de natureza científica, que é o livro dos médiuns, todas as leis que ele conseguiu, leis gerais e universais, de cada uma das capacidades mediúnicas de então. Aí encontramos, é o primeiro livro de natureza científica, exclusivamente científica, do Espiritismo. Mas hoje, no mundo em que vivemos, temos também já a transcomunicação instrumental, como eu há pouco vos disse, produzindo evidências muito mais tangíveis, muito mais ao gosto das outras ciências mais mecanicistas e materialistas ao lado da do Espiritismo. Temos depois a reencarnação, a tal outra base que nos cumpre hoje demonstrar, com vista a concluirmos da imortalidade do homem. A sua natureza filosófica assenta também nessa obra e em outras também, mas encontramos-la basilarmente no Livro dos Espíritos, e a sua natureza científica, para além de comprovada pela experimentação, ao invocar vários espíritos que se lembravam de ter tido encarnações, dando indicações seguras que se pôde confirmar que eram aquelas pessoas que existiam. Isto também é ciência, é experimentação, é método experimental, método científico, mas hoje temos também dessas evidências que mais gosta as nossas outras ciências mais mecanicistas, que são exatamente as memórias de vidas passadas por crianças de tenra idade, onde a imaginação não abunda assim tanto,
Mas se forem então associadas com marcas de nascimento compatível com a forma como desencarnaram na última encarnação, então muito mais tangível são essas provas. Vamos ver um pequeno exemplo para ver por onde vamos também. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. É por aqui que nós vamos também. Vamos ver vários casos, e em particular 2 estudados até por este senhor, este pedopsiquiatra americano, Dr. Jim Tucker, um deles com também uma marca de nascença associado a memórias de outra vida. Por último, dentro destas 5 que elegemos, teremos a pluralidade dos mundos, que, tal como vos disse, a natureza filosófica a encontramos no Livro dos Espíritos e em outras obras, nomeadamente também na Gênese, e a sua natureza científica também lá ocorre. E hoje em dia nós temos exatamente a astrofísica à procura de exoplanetas, planetas parecidos à Terra, baseado no princípio de que se existe vida na Terra, dadas as suas características como planeta, se encontrássemos ou encontrarmos outro planeta idêntico, a probabilidade que haja vida é grande. Ainda não encontramos nenhum, mas estamos nessa pesquisa. Mas no mundo micro, sim, aí pondera a física quântica, e a física quântica hoje já demonstra existirem 11 dimensões no nosso universo, onde no nosso universo, este nosso que conhecemos, tridimensional ou associado o tempo com a tridimensional, mas existem mais 7 e depois existem universos paralelos, que muito provavelmente é para onde transitam as nossas partículas, todas elas as mais ínfimas, são simultaneamente partícula e onda, até que sejam detectadas. Sendo detectadas, convertem-se em partícula e ficamos visíveis num determinado ponto. Não sendo detectadas, não havendo alguém, um observador que a detecte, continuam a ocupar todas as posições possíveis no espaço. Como? Fazendo-se a observação, sim, colapsa-se a função de onda e fica só a partícula, mas depois, deixando de se fazer a observação, voltam outra vez a ocupar todas as possibilidades, então significa para onde é que elas foram? Têm que ter ido para outro universo paralelo ou outras dimensões do nosso universo, porque senão tinha que se negar a função de onda e não é possível negá-la, porque se não fosse a função de onda usada de forma eletromagnética, esta palestra não se produziria aqui. Mas claro, isto é alvo de uma outra palestra que poderemos fazer em tempo útil.
Era isto o que eu vos queria comunicar de revisão de conceitos filosóficos do Espiritismo a respeito, muito em particular, destas duas bases filosóficas que pretendemos demonstrar. Mas como vamos falar de ciência, naturalmente convém recordarmos o que é o método científico, uma vez que a ciência é filha da filosofia. E é filha porque nem todo o conhecimento que se chega pela razão, exemplo, Deus, não é possível levá-lo a um laboratório, mas fenómenos da obra que ele criou, sim, nós conseguimos, e são um troço desse grande conhecimento, nós conseguimos, sim, estudá-los e levá-los a um laboratório e explicar as suas leis. Isso é ciência. Portanto, todo o conhecimento que, advindo da filosofia, do uso da razão, da sua justificação lógica, depois é submetido a este método por estes passos, é ciência. Assim, este método começa por se observar os fenómenos que nós queremos estudar. No nosso caso, os fenómenos que queremos estudar para hoje são a existência do espírito e da reencarnação. Faremos perguntas para o melhor caracterizar, perceber que tipo de fenómeno é, qual é a natureza deste fenómeno, e depois criaremos uma primeira explicação desse fenómeno, que são uma hipótese ou várias hipóteses. Nesta primeira fase, só se está a recorrer-se à filosofia, só se está a recorrer ao uso da razão. Dizia Platão, conhecido como o pai da filosofia, que a filosofia é justificar uma crença que se tem por verdadeira. Isto é, neste caso do espírito, é justificar porque é que tem que existir o espírito. Justificar porque é que tem que existir a reencarnação, baseado em observações que se fez. E nós vamos socorrer das observações que já vos indiquei naqueles filmes iniciais. A partir daí levantam-se hipóteses. Hipótese, como todos sabeis, esta palavra tem duas partes. Tem hipo, pequeno, baixo, tese, justificação. Portanto, é uma primeira justificação. E claro, depois de termos essas primeiras justificações, e podem ser várias, vamos então sujeitá-las à experimentação, a ver se elas realmente justificam, se elas se aguentam com a experimentação, respondem solidamente, ou não, ou é preciso revê-las, ou deitá-las fora e criar outra. Nesta fase da experimentação, nós estamos a entrar no domínio exatamente da ciência, que dizia Aristóteles, que era um discípulo de Platão, que de facto de todo o conhecimento filosófico, aquele que só se interessa pela razão, havia umas partes, uns fenómenos que se poderia levar à experimentação. E então, reparai, ele definiu a ciência como crença verdadeira e justificada, que é a filosofia, comprovada. Ora, como é que a comprovação funciona nas ciências e no espiritismo? Por exemplo, na química. Na química, vai-se a um laboratório de química, com os tubos de ensaio, uns reagentes, e observa-se como é que reagem os componentes. A física, laboratórios de física. A astronomia, por exemplo, como ciência, que é uma ciência parecida com o espiritismo por ser uma ciência de observação, o que é que ela faz? Utiliza um telescópio, uma luneta, para observar corpos celestes. Muito bem. E claro que não tem valor científico eu observar um determinado corpo que julgo que nunca ninguém o observou, e só eu observá-lo não é suficiente. Só terá valor científico quando eu disser, publicar aonde está aquele corpo, em que coordenadas encontrei aquele corpo, e então todos os outros interessados, todos os outros cientistas, todos os astrónomos interessados, apontando os seus telescópios para aquele corpo, o possam ver. Ah, sim, então se assim é, pela experimentação, passa a ter validade científica que aquele corpo existe. Assim fez Kardec. O método experimental de Kardec também era isso. Ele também fez a mesma pergunta a vários médiuns e a vários espíritos e só ficou com as respostas coincidentes. Ok? Portanto, utilizando que ferramenta? A mediunidade é o telescópio do espiritismo. Muito bem. Então, depois, ao sujeitar-se à experimentação, nós vamos tirando conclusões, vamos escrevendo documentação, livros, etc. E vamos seguindo, aprendendo, tanto, até que uma das hipóteses se é promovida a tese. Mas
sem nunca ter estatuto de universalidade, de imutável, porque com o desenvolvimento do conhecimento humano, qualquer tese está sempre em revisão. A ciência e a filosofia não trabalham com a verdade absoluta, porque essa exige uma perfeição tal que só Deus poderia ter. Portanto, nós vamos de verdade em verdade. Hoje temos uma determinada verdade, amanhã surgem novos fenómenos, novos pontos de vista e reformam-se as teses que nós temos. Por isso, nem a filosofia nem a ciência trabalham com a verdade, mas com o conhecimento, que é a busca contínua da verdade. E assim é também no Espiritismo. Reparei, se formos a esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que tem por título A Fé Move Montanhas, se forem ao parágrafo 7, encontram lá esta frase que muitos conhecerão, que é: fé inalterável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Soa-vos isto a filosofia, ao uso da razão, à justificação das nossas crenças, da nossa fé? A mim soa. Natureza filosófica do Espiritismo. Natureza científica, quando vamos evocar algum espírito para justificarmos uma determinada pergunta que nós temos, uma determinada dúvida, e depois evocamos outro, etc., por aí adiante, tal como fez Kardec, nós estamos a entrar na experimentação. E aí, avisou-nos Kardec, e vem muito claro, dito aqui nesta obra, que é a primeira obra eminentemente científica de Kardec, o Livro dos Médiuns, que contém todas as leis gerais e universais das capacidades mediúnicas de então. Hoje há outras, mas as de então estão aqui. E se formos ao capítulo 20, ao item 230, está lá uma mensagem de um espírito elevado, nome Erasto, que diz assim: mais vale ignorar 10 verdades do que acreditar numa única mentira. Soa-vos a pressão que se exerce sobre as várias hipóteses com que partimos para a experimentação, para ficar com a melhor? Pois a mim soa. Mas mesmo assim, chegando a uma tese, nós não trabalhamos com a verdade. O Espiritismo tampouco trabalha com a verdade, como nenhuma ciência nem nenhuma filosofia, e Kardec adverte-o claramente nesta obra mais tardia, que sai em 1868, a Gênese, também de natureza científica, em que no primeiro capítulo que se dedica à natureza da revelação espírita ou da doutrina espírita, no parágrafo 55 vem lá dito isto: o Espiritismo, como ciência, segue ao lado das outras. Se em algum momento uma nova verdade, melhor verdade que tem o Espiritismo, se revelar, seja pelas outras ciências, seja pelo Espiritismo, ele a aceitará. Soa-vos a ciência? Pois a mim soa. Portanto, o Espiritismo não é o santo graal, não é a verdade absoluta, não é o único caminho. Exemplo: Jesus Cristo, que é um referencial ético-moral para o Espiritismo, não era espírita, pois não. Quem nos dera a nós chegarmos aos calcanhares do progresso moral dele, e ele, a última encarnação conhecida foi há 2000 anos. Estão a ver? Portanto, é uma muleta. É uma muleta que quem achar que é lógica, como eu acho, que é das mais lógicas que eu conheço e que é útil, a deve utilizar, a deve estudar, a deve desenvolver nesta perspectiva que não é o santo graal, não é a teoria final para o progresso do homem. Muito bem. Então, posto isto, vamos agora aplicar este método científico a uns fenómenos, a umas evidências que aparentam indiciar para a existência do espírito. E depois iremos à reencarnação. Vamos à hipótese de essência do espírito. Correndo aquelas fases, nós observamos que há relatos de atividade consciente durante as experiências quase morte, como nós vimos logo naquele filme inicial, em coma, mas também após paragem cardíaca com perda total de função cerebral. As nossas ciências mais mecanicistas, a medicina, postula que, ou ainda vai postulando que a consciência é uma produção cerebral, é uma produção do cérebro. Ora bem, se o cérebro está parado, então não se pode produzir consciência, mas é que vem memórias daqueles que com o cérebro parado depois ainda são ressuscitados, vêm lá memórias, então há consciência para além da atividade cerebral.
Muito bem, posto isto, há que perguntar, então, mas quem é que produz essa consciência? Bem, não há efeito sem causa, é um dos paradigmas de todas as ciências. Dos efeitos nos remontamos às causas. Portanto, se há consciência para além da morte cerebral, ela não é produzida pelo cérebro, é lógico, não pode ser, está parada, não pode ser. Então, se não é produzida pelo cérebro, então não é local, não é residente no cérebro e sobrevive à morte, como já víamos naquele filmezinho inicial. Então, se é um ente sobrevivente à morte e se ainda por cima mantém consciência continuada e individualizada, continua a ser a pessoa, quando ressuscita é a mesma pessoa, não foi para um bolo comum que depois vem de lá, não, continua a ser aquela pessoa que aparentemente morreu, ou que morreu mesmo, declaradamente, com os postulados que temos hoje. Portanto, então isso é espírito, são as características do espírito, mantém-se individualizado, sobrevive à morte, nesta linha conceptual da ciência espírita. Então, o espírito existe e os mortos são espíritos. É a nossa tese. E, naturalmente, agora vamos sujeitar esta nossa hipótese, não é tese, é a nossa hipótese, vamos então sujeitá-la à experimentação. Então, vamos sujeitá-la a 3 situações distintas, vamos ver casos de 3 situações distintas com graus de alteração do estado de consciência diferentes. Vamos começar por um caso de anestesia com um menino de tenra idade, apenas anestesia, depois vamos evoluir para coma, e aí sim, já com o cérebro quase parado, e por fim vamos mesmo às experiências quase morte, em que aí se comprovou com meios de diagnóstico que hoje temos à nossa disposição, que sim, o cérebro está parado e o coração também. Vamos começar pela anestesia. Vamos revisitar um caso que ocorreu aqui há uns anos, de origem, quer a um livro, quer a um filme, do menino Colton Burpo. E vamos ver o que é que ele se apercebeu enquanto estava na anestesia. Now this next one is the story of Colton Burpo, a 4-year-old boy who in 2002 was visiting Colorado when he began feeling unwell and seemed to be coming down with the flu. After a visit to the doctor, this was confirmed, and after returning home with his family to their home in Nebraska, Colton became increasingly ill and was rushed to hospital for 2 emergency operations as his appendix had burst. Infection was spreading in his body, and as he lay in the operating theatre fighting for his life, Colton says he went to heaven. He astonished his parents as he recounted his trip to what he believes was heaven to them at just 4 years old. He said he was picked up by angels and met with Jesus, who he felt safe with, and when asked what it was like, he said it's all the colours of the rainbow, a place of beautiful shades and hues. He said the gates were made of gold and there were pearls on them. It never gets dark, it's always bright. Everyone wears a white robe crossed by a sash of different colours, and they have lights above their heads. Colton also claims that he met his sister, a child that his mother had miscarried a year before his birth, to which Colton had no knowledge of before his believed trip to heaven. He described having a conversation with her, where she said she was glad to see someone from her family, and she hugged him and said she couldn't wait for her mum and dad to come up to heaven and meet her. In another claim, Colton said he met his great-great-grandfather, a man he recognised from a photograph of how he looked when he was younger. Without realising who he was, Colton also described meeting John the Baptist, and he was introduced as being Jesus' cousin and the man who baptised him. Over the years, the boy claims the visions of heaven have become clearer, and when he was 11 years old, with the encouragement of his family, he wrote a book called Heaven is for Real. This has led many to think that his story has been exaggerated by his parents for profit, but he said it was not his intention to write the book, but God had helped him make the decision. The book was also followed by the successful movie of the same name. Este livro também existe em português, aqui nas nossas livrarias. Eu vou mostrar-vos a capa em português para o final. Este filme poderão vê-lo até pela internet. Portanto, vejam, este menino, digamos assim, ainda não estava num estado alterado de consciência muito profundo. Teria uma atividade cerebral ainda aceitável. Mas reparai que informação ele traz desses momentos em que esteve anestesiado. Reparai que ele encontra uma menina que lhe diz ser sua irmã e que tinha sido abortada 1 ano antes dele nascer. Como é que o menino sabia disso, se ele não existia ainda? Estão a ver? Portanto, o que o menino nos está a dizer é algo que nos faz pensar. E quando depois
O menino que não sabia que tinha tido uma irmã que tinha sido abortada antes dele nascer, quando confronta os pais com esta memória, eles confirmam que sim. De onde é que isto veio? Por outro lado, também, ele diz ter tido contacto com o seu bisavô. Bisavô, esse que ele não se lembrava quando ele nasceu, e não, o bisavô era vivo. Mas os meninos não guardam memórias, eu não guardo memórias desse primeiro ano, do segundo ano de vida, a maior parte de nós não guarda. Portanto, ele não se lembraria do avô, mas não hesitou, quando chegou a casa consciente, olhou para a fotografia onde estava o seu bisavô e ele, com ele, bebê, e apontou: é este senhor. De onde é que isto vem? De onde é que vem esta capacidade? Como é que o cérebro, estando adormecido, não é? Consegue reter estas memórias? Bom, mas vamos para um estado de alteração de consciência mais profundo. Vamos para um coma e vamos ver o caso de uma senhora americana, Julie Pappy Evans, na sequência de um acidente, e agora já vamos ver com muito pouca atividade cerebral, também de novo estas lembranças muito nítidas. Julie Pappy Evis. In 1997, Julie Pappy Evis was involved in a horrific car accident. She was 29 at the time and was driving home from a shopping trip when a young driver jumped a red light and crashed into her car at 50 miles an hour. The impact was huge and Julie's brainstem was injured and the body began to die. She was pulled from the wreckage, unconscious, unresponsive, and had no detectable pulse. When brain scans were conducted, they revealed no brain function and doctors couldn't see any way she was going to survive. Julie remained in a coma for several weeks and her family refused to give up hope that she would recover. They prayed for her survival, and against all odds, and to the astonishment of doctors, Julie woke up just 6 weeks after the accident. She was very limited physically, unable to eat, hear properly, or control any of her bodily functions. But when waking, she believes it was a moment when she had died and saw a glimpse of heaven, and this is how she described it. It was so vast, and there was no real beginning or end to it. It was just perfect peace. I knew that I was there, in that place, because I was dead. I knew that, and I was not afraid. I was not afraid to be there, I was happy. It was like I was home, and I wanted to stay there. Julie also recalls seeing her deceased grandmother, who was telling her to go back, saying, "Your body will heal, go back and be happy." Julie is convinced she had died just long enough to experience some kind of afterlife, with her next memory waking up from her coma. Julie started the long road to recovery, and doctors are amazed at how far she has come. So was her vision just a dream, or do you think her mind or spirit did really go somewhere? It's interesting that it was all in her mind, that despite her brain being practically non-functional, she was still able to visualize what she believed was an afterlife. Quem registou estas memórias, o encontro com a sua avó, tudo isto, quem registou se o cérebro estava praticamente sem função? Ok? Bom, mas então agora vamos mesmo para a situação que mais tangível, com efeitos mais tangíveis para as ciências e mais ao gosto das ciências mecanicistas e materialistas de hoje, que é para as experiências quase-morte. Vamos nos basear num estudo deste senhor, Dr. Pim van Lommel, holandês, cardiologista, que desde 1969 tem vindo a conduzir um estudo com 300 e tal pacientes de casos de paragem cardíaca seguida de paragem cerebral. E desses 300 e tal, 60 e poucos casos recuperaram, foram ressuscitados apenas por insistência do corpo médico, uma vez que já tinha protocolo de morte. Mas ele foi insistindo. E então, aqueles que recuperaram, ele depois vai entrevistá-los e vamos verificar outra vez essas memórias. Esse estudo, que é dos melhores que eu conheço nesta área, consta deste livro que aqui está. Esta é a versão que eu tenho, é em castelhano, mas provavelmente há uma tradução em português. Consciência no além da vida. Mais além da vida. Ele, neste seu estudo, e este gráfico que aqui vos apresento é construído por mim com base nos valores que lá estão. Portanto, este estudo ele condulo até 2001. 1969 até 2001. E de 344 pacientes, há 62 que sobreviveram, não morreram. Portanto, sobreviveram, experimentaram o que se chama a experiência quase-morte.
E então, quando ele depois foi perguntar do que é que se lembravam, 60% desses 62 disseram que sentiram emoções positivas. Cerca de 50% que tinham consciência de estar mortos, que já não estavam aqui nesta dimensão. Cerca de 35% que sentiram que estavam já fora do corpo, do género de se observarem ao seu corpo. E ele tem umas histórias muito engraçadas. Ele tem bom humor, este senhor, e conta umas histórias engraçadas. Eu conto só uma, quem depois quiser ler, que é: há um indivíduo, um jovem de cerca de 40 anos, jovem como quem diz, mas pronto, com problemas cardíacos, entra nas urgências com uma paragem cardíaca. É logo socorrido, metido numa maca, e entretanto o coração para mesmo, e de seguida, e comprovado por eletrocardiograma, e em seguida para mesmo a atividade cerebral, porque o sangue deixa de passar na base do cérebro, comprovada por eletroencefalograma e ressonância magnética funcional. E claro, tem protocolo de morte, mas o médico insiste, acredita que pode ainda recuperá-lo, e vai insistindo, e passado uns minutos, desfibradores para um lado e para o outro, teve ali quase 10 minutos, ele volta outra vez a ter atividade cardíaca, e quando recupera a consciência, ele vai falar com ele passado uns dias. Então, o que é que se passou e tal? E lá contar as histórias dele e tal, e depois diz-lhe assim: doutor, a minha placa, ele tinha uma prótese daquelas mais antigas, tinham de metal e os dentes. É verdade, você teria uma placa, mas nós tiramos porque fomos aplicar desfibrilhador e tal, não sei o que mais. Depois eu vou falar com o enfermeiro foi ele que deve ter guardado isso, e diz-lhe o paciente: olha, diga então ao enfermeiro, não se preocupe muito, vá ao carro número 12, na primeira gaveta em cima, a minha placa está aí. E o médico: mas como é que você se lembra disso? É que eu estava de cima a ver-vos. E o enfermeiro foi lá, e lá estava a placa dele. Também o movimento por túnel, todos nós conhecemos as histórias dos movimentos por túnel nas experiências quase morte, que vão num túnel e veem uma luz num túnel, e nesse túnel depois observam umas coisas muito bonitas, às vezes paisagem celestial, como vimos aqui a Julie Papiev, e até encontram falecidos, às vezes vêm, por exemplo, esse túnel, falecidos buscá-los, como a Julie Papiev nos viu a avó, ou o menino viu o bisavô, ou a irmã. Depois, uma visão retrospectiva da vida. O Espiritismo ensina-nos isto. Ensina-nos que, após a perturbação do passamento, nós teremos a oportunidade de fazer uma revisão do que fizemos na encarnação e compararmos com o projeto que tínhamos, com o projeto encarnatório, para assim retirarmos ilações a respeito das provas que teremos que repetir, como a reencarnação ou ainda durante o período da erradicidade. Eles também têm, alguns deles referiram isto, é uma margem muito pequena, talvez os que tivessem mais tempo, não sei, a presença de uma fronteira. Portanto, meus amigos, de onde vêm esta consciência, estas memórias? Parece-me que virá de um ente que sobrevive ao corpo e que nós chamamos espírito, e que as ciências médicas chamam de consciência não local. Olhemos agora para a reencarnação e façamos o mesmo exercício. Vamos levantar uma hipótese de existência de reencarnação. Socorrer-nos no método científico que fenómenos nós observamos e que indiciam reencarnação. São relatos conscientes de vidas passadas, por crianças de tenra idade, como dizia o Dr. Jim Tucker, e marcas de nascença compatíveis com acontecimentos nessas vidas. Muito bem. Então, nós perguntaremos, mas isto serão seres reencarnados? Estão-nos a contar uma vida com muitos detalhes que ele não conhecia, este serzinho agora não conhece, está a contar que era seu avô, por exemplo, e ser comprovado detalhes pelos seus pais? Bom, muito bem. Serão seres reencarnados? É aquilo que nos cumpre perguntar. Bem, de novo, não há efeito sem causa. Todas as ciências se baseiam nisso. Portanto, se temos uma causa, se temos umas memórias, se temos umas marcas de nascimento, tem que haver uma causa para aquilo, não é ao acaso. Então, se há consciência de factos não vividos, das duas uma. Ou é imaginação, e tem que ser muito fértil numa criança de tenra idade, entre os 3 e 7 anos, ou então é uma evidência de reencarnação, dada a veracidade daquilo que nos dizem os meninos. Muito bem. Então, se é imaginação, ela é produzida pelo cérebro. Muito bem. Mas é de uma fertilidade questionável. Numa criança de tenra idade, não é. Quando há
coincidências com relatos formais de vida de pessoas falecidas antes do nascimento da criança. Quer dizer, esta criança estava boa para acertar no totoloto, não é? Quando dá dados exatos de uma vida que ele viveu e que se confirmam. Há quem esteja vivo e confirme e se lembre, por exemplo, dizendo ele que era seu avô, antes os pais a confirmar. Mas vamos ainda admitir que era a possibilidade de imaginação. Mas, se agora, cumulativamente a essas lembranças muito nítidas, existirem marcas de nascimento compatíveis com essas recordações, já que o acaso não existe, esta tese de imaginação enfraquece, que enfraquece muito, e como tal não justifica as coincidências. Como nós vamos ver um caso de um menino que, quando era seu próprio avô, era polícia e levou um tiro no coração e ele vem com uma doença congénita do coração. São as marcas de nascimento. Muito bem. Então, a reencarnação existe, com base nisto, levantamos esta hipótese, a reencarnação existe e tais recordações e marcas são suas evidências. Vamos ver se sim ou não. Vamos então também analisar 3 casos. Vamos olhar primeiro para um caso de uma menina já com mais idade, já aí para os 10, 12 anos, que está agora reencarnada numa família no Sudoeste Asiático, mas numa outra família, numa determinada família que não é a mesma onde ela teve a sua encarnação prévia, mas que recorda-se onde tinha estado encarnada e dos seus pais. E tem recordações tão nítidas que um professor catedrático islandês interessa-se pelo caso e vai estudar isso. E consegue levar a menina exatamente à outra aldeia e à outra família que ela disse serem os seus pais e ele leva-o ao sítio onde ela morreu. Vamos depois ver um caso de encarnação na mesma família. Um menino que diz ter sido seu avô, sem marcas de nascimento, mas com umas memórias perfeitamente comprovadas pelos pais. E por último vamos ver também um caso de uma reencarnação da mesma família, um neto que diz ter sido seu avô, o tal que vem com uma marca de nascimento. Vamos começar então com este primeiro caso de encarnação noutra família. A garota que ele vai encontrar chocou os pais quando disse que não era filha deles. Disse ter outros pais em outro lugar. She was saying that she had lived in a place near Dambulla, and there was a stream there. She had fallen into a stream and drowned. Ela lembra que morreu afogada em um rio e que agora reencarnou. Perdão, desculpai. The day I died, I went to the stream to swim with a friend of mine. Desculpai. And then somebody pushed me. The next step in the investigation of this case leads us here to the Dambulla temple because Diluxi had spoken about it. Diluxi's parents decided to call the abbot living in his temple and ask him if he knew of any girl who had died in this area and who fit the description given by Diluxi. E recomenda que procurem o jornal local. Um amigo do abade, jornalista, decidiu investigar o caso após falar com o monge. He went and interviewed Diluxi and the parents about what she had been saying about a previous life. It was then published a few days later. O artigo diz que ela viveu perto do templo de Dambulla. Algumas semanas após a publicação, o correio chega à casa dos Nissanka. Quando o carteiro entregou a correspondência, ele ficou surpreso em ver uma carta de Dambulla. A carta finalmente convenceu os pais de Diluxi. Eles iriam levá-la para o lugar onde ela acha que morreu. Haraldson se surpreende com a mudança assim que Diluxi vê sua outra família. É menos tímida e parece se encaixar melhor nessa família.
Ela poderia ser esta garota reencarnada? ඉල්ල අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා එයාගේ ඇඳුම් මැඳුම් හොයාගත්තා. පොත්පත් හොයාගත්තා. අම්මා තාත්තා කියලා අඳුර ගත්තා. එයා ඉතින් ඉස්සර ආත්ම කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම කිව්වා. බලපුවාම මේ හැමදේම දැක්කහම ගොඩක් ආසත් හිතුණා. අනේක මට මේකත් නිකන්. No fim do dia, Diluxi passeia com Haroldson para mostrar o lugar da sua vida anterior. Diluxi o leva para a pedra onde diz que brincou como Shiromi. É uma pedra chata, como ela descreveu. E este é o lugar onde Shiromi caiu na água. Diluxi está convencida de que morreu aqui. Leva o investigador ao sítio onde viveu e aos seus pais. Isto não pode ser mera coincidência, pois não. Mas vamos imaginar que ainda era imaginação. Vamos agora então olhar para outro caso. Agora, um neto encarnado na mesma família que tinha sido seu avô. Vamos olhar para este caso. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. Whenever I go to see a case, I go with a certain amount of skepticism. Also, the same approach that I have with the work as a whole. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. Dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, it just stopped me, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus said, "I had a sister, but she died. She's a fish now." And we said, "She's a fish? What do you mean? What happened?" And he said, "Well, some bad guys hurt her." Mm-hmm. And that really made me stop because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered. And she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? Como seu filho poderia saber da história da sua irmã noutra encarnação, que nem o pai sabia, depois foi confirmar que assim era. E estamos a falar de uma criança de muito tenra idade. Aqui a imaginação começa mesmo a enfraquecer bastante. Mas vamos ainda conceder que pudesse ser imaginação. Então agora vamos ver um caso idêntico de um neto que nasce na mesma família, reencarnação de seu avô,
mas que vem com uma marca de nascença. Também é um caso estudado por este pedopsiquiatra, Pela o Dr. primeira Jim vez, Tucker, estas e marcas vamos de observar, nascença então. dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Marcas de nascimento realmente fogem da imaginação. Não são imaginação, são reais. E quando o reencarnado demonstra que aquela marca de nascimento guarda uma relação com uma ulceração, uma forma na parte do corpo, como morreu na última encarnação, como é este caso, levou um tiro na artéria pulmonar, exatamente a mesma artéria que agora o perturba nesta encarnação, e ele tem uma série de intervenções. Portanto, é algo muito tangível, como diz o pedopsiquiatra Jim Tucker, muito mais ao gosto das ciências mecanicistas e materialistas, e, como tal, julgo que com estas evidências eu estaria em condições de afirmar que a imortalidade existe, porque existe o espírito ou a consciência não local, e existe também a reencarnação, que eram as duas necessárias bases para se concluir que somos imortais. E para tal, os relatos de consciência dos que sofreram uma experiência quase morte, na sequência de paragem cardíaca e depois perda de função cerebral, são uma evidência da existência do espírito. Por outro lado,
estes relatos conscientes de vidas passadas, quando então associadas a marcas de nascimento compatíveis com a forma trágica como morreram as ulcerações causadas no corpo anterior, por crianças de tenra idade onde a imaginação não é assim tão fértil, são uma evidência da reencarnação. Para os espíritas isto não é novidade. Reparem. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Isto é o que nós encontramos associando a pergunta 135 do Livro dos Espíritos com a pergunta 14, o item 14, mais provavelmente o item 14, do capítulo 2 do que é o Espiritismo. Esta é a resposta que lá vem. Exatamente, cá está. Portanto, o Espírito existe, é um ser duplo, porque o homem é constituído por 3 elementos basilares, que é a alma, o perispírito e o corpo, de cuja associação entre eles resultam 3 seres. Um ser simples, porque a alma pode existir simples, a alma só precisa de perispírito, que é um interface, uma luva, para se unir a um corpo e cumprir uma encarnação. Mas nós sabemos, por exemplo, nos planetas divinos, já não se cumprem encarnações, não é necessário. Porque é que há de ter o perispírito? Porque é que eu de verão hei de ter um casaco se está calor? Portanto, a alma existe sempre, há de ter uma inteligência e uma memória, e é um ser simples. O espírito é um ser duplo. Porquê? Porque une 2 destes elementos base, que é a alma e o perispírito. Então dá o espírito. E quando se una a alma, o perispírito e o corpo, temos um ser triplo que chamamos ser humano, que por uma equivalência lógica pode ser espírito, ser do espírito, mais este último elemento, o corpo. É isto que nós encontramos, não só nestes 2 livros, o livro dos Espíritos, pergunta 135, que nos sugere nós compararmos com uma maçã, um fruto. A pergunta 14, muito especificamente, foi aquilo que ouvimos do capítulo 2 do que é o Espiritismo, ou ainda, se forem aos pontos 4 e 5 do resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que se não encontrarem como obra independente fundamental de Kardec, podem encontrá-la na Revista Espírita em abril de 1864. São 23 capítulos, muito simples de ler, leiam esta noite. Está uma ideia, é uma obra de iniciação muito interessante para quem queira perceber o básico do Espiritismo. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Já nos dizia Kardec logo no início, naquele filme que a gente mostrou, que o objetivo da reencarnação é exatamente o progresso. E agora dizem os espíritos superiores, na pergunta 166, confirmam exatamente isso, que nós precisamos de reencarnar para progredir. Portanto, temos espírito, temos reencarnação, somos imortais. Meus amigos, era isto que eu trazia para vocês. Eu consultei estas obras todas que aqui estão para vos trazer esta conferência. Aqui por baixo cá encontram, nesta segunda linha, este último livro amarelo que aqui está. O Céu Existe Mesmo, é o tal livrinho em inglês que nós vimos do Colton Burpo. Estes livros mais à esquerda são livros, o Pim Van Lommel, temos aqui do Raymond Moody, temos do Erlander Oralson, o senhor que fez a investigação da menina, Shiromi Diluksky, aquele primeiro caso, e depois um livro do Dr. Jim Tucker, Life Before Life. E esse do meio, A Vida Após a Vida, também existe em português, Life After Life. Raymond Moody, que é um investigador também muito conhecido dos casos de reencarnação, de vidas passadas, etc. Também encontram no meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, encontram estas questões da abordagem científica e também das evidências científicas do espírito e da reencarnação, de uma forma sistémica. Encontram aqui abaixo os vários links dos filmes que vos fui apresentando, que só apresentei extratos. Se quiserem revisitá-los e verem o completo, poderão visitar nesses links. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra com uma outra câmara de reserva, para depois, daqui por umas horas, talvez amanhã, subi-lo, essa gravação, ao nosso canal de YouTube, Espiritismo JG,
E poderão ver esta apresentação talvez ocupando um espaço maior dos vossos ecrãs e podendo ler melhor algum texto que aqui as condições de transmissão direta não tenham permitido. Eu publicarei essa palestra, a publicação dessa palestra no canal de YouTube. Eu publicarei também aqui neste nosso canal Facebook, onde podem encontrar para pôr as vossas dúvidas. Se quiserem fazer agora alguma pergunta, vamos ter um período de pergunta e resposta como temos nos nossos centros espíritas, e vamos rever todos os comentários que foram feitos. Portanto, e se ainda sobrar depois mais tarde algum que me queiram fazer, podem pelo Facebook, ou então até se me quiserem de uma forma mais personalizada colocar as vossas questões, também têm à vossa disposição este e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Estava agora então à vossa disposição para vermos perguntas que possa haver sobre estas questões.